ela tem sido descrita como a pior forma de sofrimento. Certa pessoa já a descreveu como sendo a maior provação da sua vida. Ainda outra disse que combatê-la equivale a travar uma desabalada luta sem trégua cada minuto de cada dia. A Organização Mundial de Saúde já a classificou como sendo o primeiro problema de saúde do mundo. Ela pode ser uma assassina, uma inimiga implacável que pode aleijar de forma temporária ou permanente. Conseguir reconhecê-la muitas vezes pode significar a diferença entre a vida e a morte. Trata-se da depressão mental, um humor inflexível e destrutivo que também provoca sintomas físicos ou somatiza doenças. Só para você ter uma ideia do efeito devastador desse mal sobre a raça humana, vale ressaltar que a Organização Mundial de Saúde documentou que em 98 ela se tornou o mal mais comum entre as mulheres, superando o câncer de mama e as doenças cardíacas. Ao todo, são mais de 340 milhões de pessoas em todo o mundo, de ambos os sexos, que padecem desse sofrimento profundo, o equivalente a 2 vezes a população do Brasil. É dado certo que a cada ano surgirão mais de 2 milhões de novos deprimidos. Só no Brasil, há mais de 10 milhões de sofredores patológicos. As várias faces do mal incluem o mau humor permanente, a sensação de desconforto e a tristeza profunda, que ultrapassa de 2 a 3 semanas. Podemos dizer que esta doença, somada às demais, vem a potencializar o efeito de textos bíblicos, tais como Romanos 8:22 e 2 Timóteo 3:1. O primeiro texto diz que toda a criação junta persiste em gemer, e junta está em dores até agora. O segundo texto diz que nos últimos dias haveria tempos difíceis de manejar, e a depressão corrobora esse fato. Mas relacionado com esse tema, surgem algumas perguntas pertinentes. Por exemplo, qual é realmente a causa desse mal? Será que é tudo psicológico? É da cabeça da pessoa? É de ideias que ela cria na mente? Ou seria a depressão o resultado direto de problemas externos que nós temos na vida, tais como problemas financeiros, problemas familiares, doença, morte de alguém na família, solidão e assim por diante? Seria a depressão uma doença espiritual, uma evidência de falta de espiritualidade, falta de fé da pessoa, dando a entender que a pessoa que é zelosa na sua fé jamais cairia em depressão? Ou seria ela um problema de personalidade, uma falha de personalidade, subentendendo-se que a pessoa que é dinâmica, ativa, operante na vida, tem sucesso, esta jamais cai em depressão? O que é mais difícil de suportar? Estar numa cadeira de rodas, num leito hospitalar, ter falta de braços, pernas, ser aleijado, cego, surdo, mudo, ou ter depressão? Porque a incidência da doença é maior nas mulheres do que nos homens. A proporção é de 2 para 1. Para cada homem deprimido, há 2 mulheres com depressão. E, finalmente, como combater e tratar este mal e contribuir para com que outros também o façam. É sobre isso que nós queremos falar hoje. Mas observaram bem o tema dessa palestra? Somos consolados em todas as nossas tribulações. Isso se dá porque o Deus da Bíblia, o Deus que criou todo o universo, cujo nome é Jeová, é também aludido na Bíblia como sendo o Deus de todo o consolo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Adicionalmente, a Bíblia diz também, em 1 João 5,
que Deus é luz e não há nenhuma escuridão em união com Ele. Portanto, Jeová é um Deus iluminantemente esclarecedor. Jeová não quer que ninguém padeça por falta de informação, desinformação ou ignorância. E quando nós tratamos o tema em Paulo, a depressão, nós notamos que, embora a organização de Deus tenha se expressado de forma muito generosa sobre o assunto, ainda pairam dúvidas na mente de alguns. Isso se dá porque essa doença é uma doença diferenciada. Por exemplo, ela não pode ser auscultada pelo estetoscópio, não pode ser revelada em radiografia, não pode ser observada nos exames gerais de laboratório. Não. Localizada na parte mais nobre do corpo, o cérebro, ela se esconde em meio aos 100 bilhões de células neuronais. É por isso que é uma doença diferenciada que está como que incubada num óvulo de preconceito e consequente desrespeito. Contudo, sabe-se hoje que a depressão é resultante da atividade química deficiente do cérebro. Isso mesmo. Por todo o cérebro, acham-se espalhadas o que os cientistas em décadas anteriores chamaram de aminas biogênicas. São compostos de aminas biogênicas. São compostos químicos que se localizam especialmente no sistema límbico do cérebro, o sistema que tem muito que ver com as emoções. Transmissores, ou seja, carregam impulsos elétricos de uma célula para outra no cérebro. Entre estes neurotransmissores acham-se a dopamina, a norepinefrina e a serotonina. Em especial este último, o hormônio cerebral serotonina, é responsável por relaxar o corpo. Então a serotonina relaxa o corpo. De modo que pequenos distúrbios no equilíbrio desses neurotransmissores provocam efeitos significativos no pensamento, no comportamento e até no sistema imunológico da pessoa. De modo que a depressão é uma doença comprovadamente fisiológica. É uma doença física. Ela não é menos física do que o diabetes, nem mais mental do que a enxaqueca. É uma doença tão física como o resfriado comum, tanto que em épocas passadas ela foi chamada de resfriado das doenças mentais, por ser tão comum. Podemos dizer que a pessoa deprimida, ela tem um baixo nível de neurotransmissores, ou seja, no cérebro dela, estes não são produzidos em quantidade suficiente, ou são destruídos em excessiva rapidez. Então podemos até ilustrar a situação com uma pessoa que está com muita fome. Imagine uma pessoa que está faminta e que, em resultado desta fome, vem a apresentar alguns sintomas físicos, como por exemplo, vertigem, e também sintomas comportamentais, como irritação e nervosismo. Pois bem, diria que tal pessoa está com um problema psicológico, que é tudo invenção da cabeça dela? Ou será que é um problema real? Falta de alimentos? Pois bem, a grosso modo, pode-se dizer que a depressão é um sintoma da fome que o cérebro está passando por falta de neurotransmissores. Então é como um carro que está sem combustível. Não adianta você ficar dando a partida no carro, só vai arriar a bateria. De modo similar, não adianta dizer para a pessoa faminta que ela tem de ficar animada, pensar de modo positivo, ver a vida com alegria. Não adianta. Dê comida a ela que ela ficará boa. Do mesmo modo, não adianta dizer para a pessoa deprimida que ela tem de reagir, que ela tem de se esforçar, pensar de modo positivo. Não. O cérebro dela precisa produzir mais neurotransmissores. Só que nesse caso o problema não é tão fácil assim de resolver. Por exemplo, não é possível ir até um supermercado e fazer uma cesta básica de neurotransmissores e entregar para a pessoa doente. Não. Isso tem que ser produzido pelo cérebro dela. Então, como resolver o problema? Sobre isso falaremos daqui a pouco. Mas, nessa mesma linha de raciocínio, deve-se sublinhar que a depressão é também uma doença hereditária. Isso mesmo.
Pessoas que têm problema de depressão na família, pais, tios, avós com depressão, têm maior probabilidade genética de incorrer na doença durante a vida. Podemos até ilustrar a situação com pessoas que nascem materialmente pobres em comparação com outras que nascem materialmente ricas. Você há de convir comigo que a pessoa que nasceu materialmente pobre tem maior probabilidade durante a vida de incorrer em dívidas em sentido financeiro e até mesmo de acabar na lista da assistência social do que aquela que nasceu materialmente rica. O ponto em questão é que a pessoa deprimida nasceu não materialmente, mas emocionalmente pobre. E por ser emocionalmente pobre, ela tem maior probabilidade durante a vida de incorrer em dívidas em sentido emocional do que a pessoa que nasceu emocionalmente saudável. É como o limite de um cheque especial. A pessoa que é depressiva, ela tem um limite muito pequeno na sua conta do seu banco de saúde. E quando ela passa por um grande revés na vida, uma grande ansiedade, estresse, tensão emocional, ela não tem de onde tirar fundos. E ela fatalmente irá cair em depressão porque o seu banco da saúde não vai pagar a conta. Então é uma doença hereditária. Agora talvez você diga o seguinte: olha, eu conheço alguém que durante décadas nunca apresentou a doença. Aí morreu o cônjuge dessa pessoa, o marido ou o esposo, e a pessoa caiu em depressão profunda. Não provaria isso que a depressão é uma doença resultante de problemas externos do meio em que a pessoa vive, ao invés de ser uma doença endógena? Nunca apresentou a doença. Aí morreu o cônjuge dessa pessoa, o marido ou o esposo, e a pessoa caiu em depressão profunda. Não provaria isso que a depressão é uma doença resultante de problemas externos do meio em que a pessoa vive, ao invés de ser uma doença endógena produzida no interior da pessoa? Não provaria. Podemos ilustrar a situação com um carro que enguiça ao subir uma forte ladeira. Talvez a princípio você esteja inclinado a concluir que o carro enguiçou porque a ladeira era muito acentuada. Tudo bem? Mas quando você vê outros carros subindo aquela mesma ladeira, você é obrigado a mudar de conclusão. O problema não está na ladeira, o problema está no carro. Há uma falha no motor do carro. Talvez essa falha não se tenha manifestado enquanto o carro estava no local plano, horizontal. Mas quando pegou uma subida acentuada, o problema que já existia passou a manifestar. Então, o que acontece é o seguinte: as subidas da vida que nós enfrentamos, nas quais nós temos de engatar uma marcha mais pesada e subir mais devagar, podem até desencadear o colapso da depressão. Só que para isso acontecer, é necessário primeiro haver uma falha biológica ou fraqueza no motor. Quer dizer, a pessoa já tem predisposição para a doença. Encontrou um ambiente propício, a doença passa a manifestar-se. Então, realmente não é uma doença oriunda do meio, mas sim uma doença endógena. O meio apenas faz detonar a doença. Bem, mas alguns se perguntam se a depressão seria uma doença espiritual, uma evidência de falta de fé, de falta de espiritualidade. Como já mencionado, embora a organização de Deus tenha se pronunciado bastante sobre o assunto, ainda pairam dúvidas na mente de alguns. Por exemplo, até que ponto é uma doença fisiológica que passa a ser uma doença espiritual? Bem, quando nós falamos em doença espiritual, aí as autoridades já não são mais os médicos. Aí a autoridade é a Bíblia. Então, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Muita coisa. Por favor, abra em Filipenses capítulo 2 e deixe até a fita da Bíblia marcando essa passagem, ou um outro marcador. Filipenses capítulo 2, o versículo 25 nos diz: no entanto, considero necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e colaborador e soldado companheiro, mas vosso enviado e servidor particular para as minhas
necessidades. Então Paulo menciona um cristão chamado Epafrodito, que havia sido enviado pelos filipenses para suprir as necessidades de Paulo. Vamos então entender o que é que estava acontecendo. Era por volta do ano 58, era comum. Nessa ocasião, Paulo estava preso em Roma, na Itália. Os irmãos lá em Filipos, na Grécia, embora fossem materialmente muito pobres, queriam muito ajudá-lo, de modo que enviaram-lhe Epafrodito para cuidar das suas necessidades. A viagem lá de Filipos, na Grécia, até Roma, na Itália, era extremamente cansativa, extensa e perigosa. Só para nos localizarmos geograficamente, é bem provável que Epafrodito tenha seguido uma estrada romana chamada Via Ignatia, que cruzava toda a Macedônia. Aí ele deve ter cruzado o Mar Adriático, descendo até o calcanhar da Península Italiana. E finalmente deve ter seguido uma outra estrada romana, a Via Ápia, subindo até Paulo em Roma, na Itália. Foi uma viagem de mais de 1.200 quilômetros, numa só direção, que provavelmente levou mais de um mês, cobrindo de 30 a 35 quilômetros por dia, exposto às intempéries, como o frio, o vento, o calor abrasador, chuvas e tempestades, exposto a salteadores estradas. Talvez você se pergunte como foi que ele obteve pernoitos e mantimento numa viagem tão longa assim. Bem, havia naquele tempo o que os romanos chamavam de mutationes. Eram pontos de parada, ou tabernas, onde se podiam obter provisões materiais e pernoitar. Contudo, elas tinham uma reputação horrível. Eram frequentadas por assassinos, prostitutas, ladrões, carrascos, escravos forageiros, fabricantes de caixão. Havia um só copo para todos. E ninguém tinha uma mesa separada dos demais, nem uma cama só para si. Os quartos eram sujos, úmidos, superlotados e infestados de pulgas. Dá para imaginar o que era viajar naquele tempo? Epafrodito passou por tudo isso. Será que ele era alguém fraco espiritualmente? Bem, deixemos que Paulo fale mais sobre ele. Agora, o versículo 30, no mesmo capítulo 2, nos diz assim: porque ele, Epafrodito, chegou quase a morrer por causa da obra do Senhor, expondo a sua alma ao perigo, a fim de compensar plenamente o não estarmos aqui para lhe prestar serviço particular. O verbo grego para expor, usado aqui por Paulo, é a palavra parabolizamos. Essa palavra é um termo da linguagem de jogatina e significa literalmente apostar, como se aposta hoje no loteria. Então, em outras palavras, Paulo disse que Epafrodito apostou a vida dele no serviço de Cristo. Será que ele era fraco espiritualmente? Mas ele ficou deprimido. O versículo 26 declara: visto que ele tem saudade de ver todos vós e está deprimido por ter ouvido que ele adoeceu. A palavra grega para estar deprimido é o verbo ademoneu. Indica uma condição confusa, desassossegada, muito perturbada. Só para você sentir a força desse verbo grego, vale mencionar que o único outro uso dele na Bíblia, no chamado Novo Testamento, ou Escrituras Gregas Cristãs, é em Mateus 26, 37, onde essa palavra foi usada para descrever, note, a agonia intensa de Jesus no jardim de Getsêmani, pouco antes da sua morte. Então sentir a demoneu não era nada fácil. E Epafrodito ficou deprimido. A partir desse exemplo bíblico, nós podemos categoricamente asseverar que a depressão não é uma doença espiritual. Não tem nada a ver com falta de fé ou falta de espiritualidade. É uma doença fisiológica e deve ser encarada como tal. Tudo bem, mas vamos polemizar um pouco mais a situação. Digamos que uma pessoa, em resultado da depressão,
não consiga frequentar reuniões cristãs como esta, e tampouco participar no Ministério Público de Evangelização que nós, testemunhas cristãs de Jeová, realizamos. E aí? Será que neste caso a pessoa não ficou fraca espiritualmente? Será que neste caso a depressão não comprometeu a espiritualidade dela? A resposta? Não necessariamente. A revista A Sentinela, de 15/11/88, página 24, menciona que há problemas de saúde, há doenças que podem limitar a pessoa a tal ponto. Então veja, nós podemos até comparar a situação com pessoas que estão em leito hospitalar, imobilizadas por aparelhos. É óbvio que nós entenderíamos porque tal pessoa não pode estar aqui conosco, frequentando uma reunião cristã, e muito menos participar do Ministério Público de Evangelização. O ponto em questão é que a pessoa com depressão profunda está numa situação bastante similar. Muitas nem sequer conseguem sair da cama. É por isso que podemos dizer que é muito difícil conseguirmos determinar aonde termina a doença fisiológica e aonde começa a doença espiritual. É muito difícil. Por isso que nós não podemos fazer julgamentos prévios. Nosso trabalho não é julgar, e sim ajudar. E como é que nós podemos ajudar alguém em tais circunstâncias? Novamente, a revista A Sentinela, de 15/10/88, página 30, também a revista de 15 de março de novembro, também página 30, elas mostram que em casos intensos é necessário ajudar a pessoa a procurar um especialista. Essa que eu citei, a primeira, 15/10/88, página 27, ela menciona que é necessário ajudar a pessoa a procurar um especialista, um profissional da saúde mental. Assim como qualquer outra doença, a depressão não é diferente. Ela tem que ser tratada por um médico. As revistas mencionadas mostram que hoje a medicina psiquiátrica progrediu muito. Que muitas drogas psiquiátricas não são nem alucinógenas, quer dizer, não causam alucinações, não são tranquilizantes, ou seja, não dopam a pessoa, e também não são viciadoras, ou seja, não causam dependência. Apenas trabalham em corrigir desequilíbrios químicos do cérebro. E não é nenhuma derrota para o cristão ter que tomar antidepressivos. A situação é bem similar à de um diabético que tem que tomar insulina, ou de um hipertenso que tem que tomar remédios para pressão alta. Agora, talvez uma pergunta que tenha chamado bastante a sua atenção foi aquela: o que é mais difícil de suportar? Imagine que à minha esquerda existe uma pessoa numa cadeira de rodas. Essa pessoa, ela só consegue movimentar do pescoço para cima. Adicionalmente, ela foi afligida pelo mal de Parkinson e tem muita dificuldade para falar, só fala em surdos. Ademais, ela é cega e tem problemas auditivos. Do outro lado, há uma pessoa que não tem nada disso. Você olha para ela fala, ela anda, ela gesticula, só que tem depressão profunda. E agora? O que é mais difícil de suportar nessas duas situações? Qual seria a sua resposta? Acha que teria uma resposta para essa pergunta? Eu não teria. Eu não tenho autoridade para responder uma pergunta dessa natureza. E duvido que alguém na Terra tenha. Porque qualquer resposta dada seria meramente subjetiva. Ou seja, teria que ver com o ponto de vista limitado e com a experiência limitada daquele que responde. Ou seja, a pessoa não está nem nessa ali naquela situação, ou se está numa ou não está noutra. Mas uma vez que a pergunta foi feita, é porque deve ter alguma resposta. Caso contrário, não teria sido feita. E há uma resposta. A Bíblia responde essa pergunta. Nessa ali naquela situação, ou se está numa ou não está noutra. Mas uma vez que a pergunta foi feita, é porque deve ter alguma resposta. Caso contrário, não teria sido feita. E há uma resposta. A Bíblia responde essa pergunta. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, o versículo 14, nos diz:
o espírito do homem pode aguentar a sua enfermidade, mas quanto ao espírito abatido, quem o pode suportar? Vamos refletir no texto. Aqui falou sobre o espírito da pessoa. A palavra espírito na Bíblia é uma palavra polissêmica, ou seja, tem muitas significações. No caso aqui em questão, significa a nossa disposição mental, a nossa inclinação mental. É por isso que às vezes falamos que uma pessoa tem espírito quieto, outra já tem um espírito agitado. Algumas têm um espírito jovial, alegre, outra tem um espírito sisudo, fechado. Então o espírito é isso, a disposição mental que cada um tem. O texto diz que quando essa disposição mental está intacta, é saudável, a pessoa pode aguentar a sua enfermidade. E não mencionou qual enfermidade, o texto é genérico, generalizou qualquer enfermidade. E isso é comprovado pela medicina, pela ciência médica. A ciência médica comprovou que quando uma pessoa é emocionalmente saudável, ela pode enfrentar as piores agrúrias da vida, as piores enfermidades e ainda manter certo grau de alegria. E a própria mídia se tem unido à ciência em mostrar e expor isso. Às vezes a televisão mostra pessoas que estão em cadeiras de rodas, crianças que não têm braços, têm pernas, mas externam uma alegria e você não sabe de onde ela tira essa alegria. Mas não é novidade para a Bíblia. Ela já dizia que era assim. Que o espírito ou a disposição mental da pessoa, quando saudável, pode aguentar a sua enfermidade. Mas e quando a doença atinge justamente o espírito? Isso mesmo, a disposição mental da pessoa, a força motriz do indivíduo que lhe dá ânimo, alento, vida. Aí a pergunta desalentadora é que foi feita no final do versículo: quem o pode suportar? Vamos novamente ilustrar com o exemplo do carro. Só que desta feita pensa em dois carros. O primeiro carro tem uma pintura queimada e descascada. Falta-lhe uma porta. Os pneus estão todos furados. Só que, para sua surpresa, alguém entra no carro, dá partida e o carro pega. E a pessoa ainda sai dirigindo o carro, evidentemente com muitas dificuldades, mas o carro ainda sai, se locomove, fumacendo bastante e queimando bastante óleo. Bem, agora você vê um outro carro. Esse aparentemente é novo. Não tem nenhum defeito observável. Só que nem partida tem. Bom, então há um problema com esse segundo carro. Um problema elétrico. Porque se não tem nem partida, falta uma corrente elétrica para produzir a ignição do motor. Lembre-se de que a depressão é um problema elétrico. São poucos impulsos elétricos no cérebro da pessoa. Então a pessoa que tem depressão profunda pode ser como esse segundo carro. Você olha para ela e parece que não tem nada. Só que como esse segundo carro, ela literalmente às vezes nem consegue sair do lugar. Ao passo que a pessoa que não tem depressão profunda pode ser como o primeiro carro. Ser aleijada, ter problemas aparentes. Só que com aquele primeiro carro ela consegue ir levando uma vida razoável. Ela consegue ir levando uma vida razoável. Aí você vê a falta de bom senso que seria chegar, se é uma pessoa deprimida, e falar para ela o seguinte: por que você está aí deprimida? Você tem um bom salário, você tem um bom marido, não falta nada para você, você devia ter vergonha. Há pessoas que estão em orfanatos, cadeiras de rodas, hospitais, asilos, e não estão assim como você. É verdade, há mesmo. Só que aquelas pessoas então não foram afligidas no espírito, na disposição mental. De modo que comentários assim não ajudam em nada. Só aumentam ainda mais a carga emocional da pessoa doente. Aumentam ainda mais a carga emocional da pessoa doente. Só aumentam ainda mais o seu sentimento de culpa. Mesmo porque são comentários anticientíficos e antibíblicos. A Bíblia e a ciência comprovam que a doença que ataca a disposição mental, a parte emocional da pessoa, o espírito, é mais poderosa e difícil de suportar. Agora, uma outra pergunta que foi feita: essa depressão seria uma falha de personalidade? Bem, para responder essa pergunta, eu gostaria de citar a revista Veja, no seu número de 26 de fevereiro de 97, também página 97.
A revista Veja, naquela data, mencionou um empresário chamado Márcio Bamberg, que em 1991, aos 41 anos de idade, dissolveu uma sociedade que tinha uma empresa de consultoria e caiu em depressão profunda. A história diz que ele passava todos os dias em casa de pijama, sem coragem para procurar emprego, e havia sido um empresário. Fumava muito, perdeu 10 quilos. Chegou ao ponto de pedir dinheiro emprestado para os pais e para o sogro para sustentar a família. E havia sido um empresário. Aí ele adquiriu aquilo que os dentistas chamam de bruxismo. Durante a noite, ao dormir, ele rangia os dentes de forma brutal. Em questão de pouco tempo, seus dentes lhe foram caindo um a um, inexoravelmente. E em questão de apenas 2 meses, restavam-lhe apenas 2 caninos e 2 premolares. Então Bamberg submeteu-se a uma terapia de 2 anos. Conseguiu. Então esse exemplo mostra, ilustra, que qualquer pessoa pode cair em depressão. Independente da sua cultura, nível social, independente de qualquer coisa. É uma doença que não escolhe pessoas. Pode atacar um ancião cristão, um servo ministerial, também um pioneiro, como nós chamamos daqueles que pregam por tempo integral, um betelita, como chamamos daqueles que moram na sede mundial das Testemunhas de Jeová, ou nas suas filiais e congêneres, um superintendente viajante ou esposa triste. Qualquer pessoa pode cair em depressão, desde que tenha predisposição genética para a doença e encontre o ambiente propício. Agora, as mulheres em especial devem ter se preocupado bem com aquela pergunta: por que a incidência é maior no caso das mulheres do que nos homens? Como já mencionado, a proporção é de 2 para 1. Bem, a ciência encontrou algumas respostas, e para nós, aqui valem 3 delas. Primeiro, é que o cérebro feminino é banhado, seus neurônios são banhados por menos serotonina, que é mais abundante no cérebro masculino. Então lembra-se daquele hormônio que faz o corpo relaxar, a serotonina? Existe em quantidade menor no cérebro feminino e é mais abundante no cérebro masculino. Uma segunda razão é a instabilidade hormonal, que é mais acentuada durante a vida nas mulheres do que nos homens. E uma terceira razão já é uma razão sociológica. Descobriu-se que as mulheres têm mais facilidade em revelar que sofrem depressão do que os homens. Por ser encarada como uma falha de personalidade pela sociedade humana, a depressão tende a ser negada pelos homens. Então, olhando esse ângulo, as mulheres são mais corajosas do que os homens. Agora já há uma doença, uma nova doença, que foi descoberta pela Organização Mundial de Saúde no princípio da década de 90 e já tem tirado a alegria de muita gente. Chama-se distimia, a síndrome do mau humor crônico. Você conhece aquela pessoa que já tem dificuldade até para se levantar da cama? Já acorda mal-humorada? Aquela pessoa que é o coloquialmente chamado pavio curto? Aquela pessoa que é pessimista e que mesmo na melhor das festas não consegue sentir alegria? Conhece alguém assim? Seria um chato? Não, um distímio. Hoje a chatice tem outro nome. Chama-se distimia, a síndrome do mau humor crônico. Eu vou fazer aqui uma série de perguntas que são, na realidade, uma adaptação de um teste da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e que tem por finalidade analisar se a pessoa tem ou não distimia. Não vale como diagnóstico, apenas como indicação. Então, ao ouvir as perguntas, procure responder para si mesmo ou para si mesma com um sim ou com um não, ok? Vamos às perguntas? Primeira pergunta: você fica chateado ou deprimido a maior parte do tempo? Isso vem acontecendo nos últimos 2 anos. Quando você fica deprimido, perde o apetite ou come demais? Você tem problemas para dormir ou dorme muito? Você fica sempre muito cansado? Você tem falta de energia para as atividades da vida?
Você é uma pessoa introspectiva, não uma pessoa fechada, voltada para dentro, que vive sonhando acordado. Você sente como se estivesse sempre falhando e vive sempre se cobrando por causa disso. Você tem problemas para se concentrar? E uma 10ª pergunta: você tem problemas para tomar decisões? Se você respondeu sim, olha, há pelo menos 3 dessas perguntas, não descarte a possibilidade de estar com disciplina. Mais de 5,7 milhões de brasileiros já foram estimados como tendo a doença. E muitos a têm e não sabem disso. Aliás, nenhum estima acha que é doente. Ele acha que ele é assim mesmo, chato, rabugento. E não é isso. Não é problema de personalidade. É doença e tem tratamento. Bem, já falamos bastante sobre doenças. Vamos falar agora sobre soluções. Sim, sobre a maneira de Jeová de nos dar consolo. É interessante que certa pesquisa médica curiosamente revelou que a maneira em que nós pensamos pode influir na química do nosso cérebro. Isso mesmo. Conforme você pensa, você produz neurotransmissores diferentes. Vamos fazer aqui um teste? Procure mentalizar um cenário bastante bonito, talvez utilizando até aqui essa paisagem. Imagine um cenário lindo, talvez um rio, como este, ou uma linda campina, atapetada de grama verde. Sente nessa campina um macio tapete vegetal estendido. Consegue sentir? À sua frente você vê 2 animaizinhos brincando. São 2 cachorrinhos. Eles são bem gordinhos, engraçadinhos. Um pula por cima do outro, tropeça, cai, se levanta. E logo mais à sua frente, você vê, na linha do horizonte, um majestoso pôr do sol. Ao passo que você sente aquela brisa suave batendo em nós. Consegue imaginar essa cena? Se você conseguiu imaginar isso, colocou-se no cenário, você produziu um neurotransmissor chamado GABA, o ácido gama-aminobutírico. O GABA é responsável por acalmar as células. Então, quando nós pensamos em coisas aprazíveis, agradáveis, nós ficamos calmos. E a recíproca também é verdadeira. Quando pensamos em coisas desagradáveis, nós ficamos atormentados. Então, na realidade, essa não é nada mais do que uma mera explicação científica de um texto bíblico, que já foi escrito há muito tempo. Filipenses 4:8. Vamos ver? Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: por fim, irmãos, todas as coisas que são verdadeiras, todas as que são de séria preocupação, todas as que são justas, todas as que são castas, todas as que são amáveis, todas as coisas que se fala bem, toda virtude que há e toda coisa louvável que há, continuai a considerar tais coisas. Então veja, quando nós aplicamos esse texto, nós evitamos muitos males emocionais e espirituais. Aqui nos diz que devemos considerar, meditar, ver, ler, escutar coisas justas, coisas castas, quer dizer, puras moralmente. Por isso evite qualquer espetáculo que fira a sua consciência treinada pela Bíblia. Espetáculos pornográficos, imorais ou violentos. Nós devemos evitar filmes que têm ação, mas também têm violência, porque isso dessensibiliza a pessoa. Isso prejudica emocional e espiritualmente. Então, a partir desse exemplo, você percebe que nós temos de ajustar padrões de pensamento. E uma palavra que nós temos de riscar na nossa vida é a palavra perfeccionismo. Conhece a pessoa perfeccionista, que é tudo perfeito? A pessoa que não aceita a falha nem dela nem dos outros? A pessoa que quer enfrentar qualquer situação penosa com disposição calma. Nunca ofender. Está sempre no auge da evidência. Isso não existe. Isso é ser irrealista. Nós somos muito limitados. Nós estamos bem aquém da perfeição. Então temos que aprender a ser razoáveis, a reconhecer nossos limites. Mesmo aquilo que você acha que faz bem feito, vai ter ocasiões que você não vai fazer bem feito. Por uma série de fatores. Doença, preocupações, idade. Então temos de aceitar isso. Até a Bíblia condena o perfeccionismo. Lá em Eclesiastes 7,16 diz: não te tornes justo demais. Quer dizer,
Não seja exigente demais com você e com os outros, porque senão você e os outros vão ter problemas. Então temos que aprender a ser condescendentes conosco. Uma outra coisa também a se evitar é a excessiva generalização das coisas. Ou seja, encarar um único evento triste como se fosse um infindável padrão de derrotas. É 8 ou 80? Não. Nem 8, nem 80. Mas o equilíbrio. A virtude é o meio de dois extremos. Então temos de aprender a isolar as coisas. Uma única falha, quando conscienciosamente combatida, não vem a comprometer o seu inteiro valor como pessoa. Portanto, se alguém com justiça a criticar, reconheça a crítica como dirigida a algo específico que você fez, e não ao seu inteiro valor como pessoa. Aprenda a isolar as coisas. Outra coisa também a se descartar é o errado senso de valores. Ou seja, depender do que os outros pensam de nós, depender do dinheiro, da fama, do poder, do prestígio ou das drogas. Nada disso é importante para alguém ser feliz. A única coisa que é importante para ser feliz é ter uma boa relação com Deus. É depender do que Jeová pensa sobre nós. E visto que Jeová considera os seus servos preciosos, então o nosso valor como pessoa não depende do que os outros pensam de nós. Temos de aprender a pensar corretamente, a priorizar as coisas. Também devemos aplicar Filipenses 3, 13 e 14. Vamos ver? Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Nos diz: Irmãos, não me considero ainda como tendo obtido, mas há uma coisa a respeito disso. Esquecendo-me das coisas atrás e esticando-me para alcançar as coisas na frente, empenho-me para alcançar o alvo do prêmio da chamada para cima da parte de Deus por meio de Cristo Jesus. Observou aí o versículo 13, a expressão usada por Paulo, esquecendo-me das coisas atrás? Isso indica que nós devemos evitar remoer o passado. Passado é passado, ponto final. Não traga o passado ruim para o presente, você vai sofrer duas vezes. Temos de aprender a ser perdoadores. Perdoar tanto a nós próprios por algum erro passado que já cometemos, pelo qual já fomos perdoados, e também a outros. Aliás, a palavra perdoar, ela tem um sentido etimológico muito forte. A etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. E a palavra perdoar vem do latim perdonare. E tem como elemento de composição o prefixo latino per. Perdonare, ou perdoar. E esse prefixo per, entre outras coisas, gera intensidade na palavra. Por exemplo, perdurar é mais do que durar. É durar muito tempo, talvez eternamente. Perseguir é mais do que seguir. É seguir alguém encarniçadamente. Persistir é mais do que insistir. É insistir acirradamente. E perdoar é muito mais do que doar ou dar alguma coisa. É dar totalmente o pleno reconhecimento de que você não tem mais nenhum resquício de ódio, raiva, ira ou ressentimento de alguém. Isso é perdoar. E a pessoa que é perdoadora evita muitos males emocionais e espirituais. E por fim, nós temos de evitar a ideia promovida pelo diabo de que nós não valemos nada e de que não somos amados por Deus. Se a vida nesse sistema de coisas lhe tiver ensinado a encarar-se como um obstáculo desanimador demais, mesmo para o amor imenso de Deus superar, ou que as suas boas obras são insignificantes demais para serem notadas mesmo pelos olhos dele, que observam tudo, ou que os seus pecados são enormes demais para serem cobertos mesmo pela morte do Filho precioso dele, então a vida lhe ensinou uma grande mentira. Rejeite mentiras assim com toda a repugnância que elas merecem. Ao contrário, fixe a sua mente no amor de Deus por nós, que foi belamente ilustrado por Paulo aqui em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, inicialmente os versículos 31 e 32, que nos dizem:
Que diremos então quanto a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, por que não nos dará também com ele bondosamente todas as outras coisas? Então veja, Jeová não poupou o mais caro, o mais dileto, o mais precioso tesouro do seu coração. Para quem já deu o mais caro, o que é dar o paraíso na terra, ou a vida eterna? O que é o paraíso na terra, ou a vida eterna, comparados com o Filho de Deus? Então veja o amor de Deus por nós. Agora o versículo 35. Quem nos separará do amor do Cristo? Acaso tribulação, ou aflição, ou perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte pode separar ou separar-nos do amor que Deus tem por nós. Aqui não fala do seu amor por Deus, mas fala do amor de Deus por você. Porque o nosso amor por Deus acaba aqui na morte. Que Eclesiastes 9, 5 e 6 diz que na morte não tem amor, não tem inveja, não tem ciúme, a pessoa está dormindo. Mas o amor de Deus pela pessoa nem a morte destrói. Porque como diz Jó 14, 15, no tempo devido de Deus, ele terá saudade do trabalho das suas mãos e irá ressuscitar a pessoa de volta à vida. Que Deus maravilhoso é Jeová. Portanto, quando passar por dificuldades, tribulações ou provações, tenha sempre presente que Jeová o ama pessoalmente. Ele conhece as suas limitações e não permitirá algo além daquilo que você pode aguentar. Também encare os problemas da vida como um refinador da fé. E por fim, que todos nós possamos ficar imbuídos com o mesmo espírito que foi manifestado pelo salmista naquele salmo que foi o texto temático do cântico que nós cantamos hoje, o Salmo 55, 22, e que declara: lança o teu fardo sobre o próprio Jeová, e ele mesmo te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado.